tudo bem? Agradeço a oportunidade de participar desse evento, né? E hoje nós estamos aqui para falar um pouco do histórico do roubo de cargas no Brasil e o cenário atual perante o seguro de transportes. Ou seja, nós vamos dar um apanhado geral do histórico de roubo de cargas, passando por algumas estatísticas, as evoluções do mercado de gerenciamento de risco e, principalmente, a visão da seguradora nessa evolução desse histórico do roubo de cargas, dos indicadores do roubo de cargas e do gerenciamento de risco de uma forma geral. Ok? Então, a gente começa, pessoal, aqui com uma breve apresentação aí do meu histórico nesse mercado, né? Eu entrei em 2003, vindo do Exército Brasileiro, e acabei passando por algumas empresas aí do segmento, gerenciadoras, seguradoras, corretoras, e desde 2015 eu efetivamente entrei para a parte de consultoria numa carreira solo, e estou desde então aí prestando serviços para as seguradoras, corretoras, as próprias gerenciadoras de risco e também o cliente final, embarcador, transportador ou operador logístico. A gente vai fazer dar uma breve passada sobre o histórico de transporte de cargas no Brasil e, propositalmente, eu já inseri essas duas fotos que demonstram a realidade precária de grande parte da nossa estrutura de transporte, independente do modal, né? O Brasil tem grande predominância do modal rodoviário, né? Mas isso não quer dizer que as nossas estradas são esse mundo perfeito que a gente vê principalmente naquelas onde nós encontramos praças de pedágio, né? Nós temos muitas regiões com estradas em péssimas condições. E nós colocamos também um quadro comparativo entre os modais, colocando algumas vantagens e desvantagens entre eles. E, na verdade, assim, não há, principalmente pela visão também da seguradora, não há um modal que seja melhor do que o outro. Isso depende de uma série de fatores que nós vamos poder aproveitar a vantagem de um determinado modal em relação à desvantagem do outro. Não há uma resposta exata, uma escolha, uma definição exata para qual é o melhor modal. Esse último quadro representa a posição do Brasil em comparativo com alguns países, né? Nós não precisamos nos ater muito aos números, mas o mais importante é a gente perceber que de 4 modais, né, o Brasil está em último em 3 posições. Ele só fica atrás das hidrovias para o Canadá, até por uma questão climática no Canadá e não por mérito do Brasil, né? Mas, enfim, essa, infelizmente, é a realidade logística brasileira. Mas, entrando especificamente no tema do nosso bate-papo de hoje, que é o roubo de cargas, a gente vai contar um pouquinho das primeiras notícias, se é que a gente pode dizer assim, sobre roubo de cargas no país. Os primeiros registros de roubo de cargas são da década de 50, lógico que com um perfil completamente diferente do mundo, do país e da logística, né? Nós tivemos aí os primeiros históricos de roubo de café, de cargas de café. A partir dos anos 80, se intensificou um pouco mais, ainda não nos números que nós temos hoje, nos volumes que nós temos hoje, mas houve uma intensificação mais latente dos eventos de roubo, principalmente nos casos de apropriação indébita, ou seja, do envolvimento do motorista, da participação do motorista, não no roubo propriamente dito, mas e sim num desvio de mercadorias. É claro que naquela época as informações eram bem diferentes, né? Nós não tínhamos tecnologias, informática do jeito que nós temos hoje,
então era muito mais fácil a prática desse crime. Ainda no final da década de 80, aí sim a gente começou a ter os registros das primeiras abordagens, podemos dizer assim, de uma forma violenta, ou seja, abordagens armadas, aonde o motorista era ameaçado, feito de refém, né, para o roubo da mercadoria. A partir dos anos 90 e durante toda a década de 90, aí sim já tivemos um aumento bastante significativo dos índices de roubo de carga. Não tanto quanto hoje em dia, mais uma vez eu digo, mas já uma representatividade bem significativa. Para vocês terem uma ideia, os levantamentos na época, né, registraram aí no ano de 1990, 1991, aproximadamente 10 milhões de dólares em prejuízo de mercadorias roubadas. E em 1999, esse levantamento foi de 350 milhões de mercadorias roubadas, também usando como referência o dólar. No início dos anos 2000, além de um histórico já presente de roubo nas estradas, nas rodovias, começaram a ter também os primeiros registros de invasão a armazéns, a centros de distribuição, a depósitos logísticos, para roubo dentro destas unidades. Então, se tinha uma possibilidade de um roubo de uma quantidade bem maior de mercadorias do que simplesmente um único caminhão na estrada. E aí sim, a partir dos anos 2000 até hoje, né, nós tivemos o que a gente pode dizer de uma profissionalização do roubo de cargas. Houve um envolvimento de quadrilhas especializadas em outros segmentos, se podemos usar essa expressão, né, em outros segmentos de roubo, quadrilhas envolvidas em tráfico de drogas, tráfico de armas, né, tornando hoje o crime organizado no aspecto do roubo de cargas extremamente profissional, com ações extremamente ousadas e bem planejadas. Mais à frente nós vamos comentar com um pouco mais de detalhe e até dar alguns exemplos, passar alguns vídeos sobre isso, né? Tivemos também o fortalecimento da figura do receptador, ou seja, aquele intermediário que recebe a carga roubada e vende para alguém, né? E nós temos aí casos bem explícitos, né? De buscas de receptadores e de descobrimento até de receptadores em empresas até de grande porte no mercado, né? Mas, infelizmente, também vamos comentar um pouquinho mais à frente, a legislação brasileira ainda é muito superficial em relação a isso. E, principalmente nesses últimos anos, um fator que facilitou bastante o escoamento de uma mercadoria roubada, a pulverização de uma mercadoria roubada, são as compras pela internet. Infelizmente, nós temos aí diversos sites, muitos deles, né, sem nenhuma procedência, porém, alguns até que chegam a fazer propaganda em grandes veículos de comunicação, que é de conhecimento de todos que estão no mercado, fazem justamente a venda de produtos roubados, né? Infelizmente, o que nós costumamos dizer, só tem quem vende porque tem quem compra. Então, se você tem uma televisão que na loja A custa 4, na loja B custa 4.300, na loja C custa 3.900, é de se suspeitar que ela seja vendida na internet a 1.500, né? Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que compra, tem muito consumidor que alimenta o roubo de cargas. Muito bem, nós podemos falar de uma forma geral sobre o Brasil, né, como eu comentei.
estruturas criminosas organizadas e disseminadas em todas as regiões do país. O que nós tínhamos há 15 anos atrás, de uma alta concentração de roubos no Rio e em São Paulo, nós vamos ver a seguir aí em alguns slides que esses números vêm crescendo em outras regiões, principalmente no Nordeste. Nós temos um outro ponto, que é o aliciamento de motoristas e profissionais do mercado, né, o que eu comentei lá atrás, que nós tínhamos aí a participação do motorista através de uma apropriação indébita, né, de um estelionato até mesmo. Já de bons anos para cá que nós temos isso expandido para outros profissionais envolvidos na logística, no mercado de gerenciamento de riscos. O que se tem hoje de índices de envolvimento de profissionais, por exemplo, que foram técnicos de equipamentos de rastreamento e que têm pleno conhecimento de como desativar um rastreador, né? Profissionais que estão na logística do próprio cliente, ou seja, envolvidos no processo logístico que, infelizmente, são aliciados para participarem de quadrilhas organizadas. Não nos cabe aqui entrar nesse mérito, né? Mas, infelizmente, é uma realidade desse nosso mercado. Uma outra triste realidade é o envolvimento de agentes de segurança pública. Nós temos aí, com uma certa frequência, infelizmente, notícias de quadrilhas que são presas, né, e que, em alguns casos, têm participação de policiais ou agentes de segurança pública. É óbvio, é uma minoria dentro das instituições de segurança, mas, assim como os profissionais de empresas privadas, né, das empresas particulares, temos sim participação de agentes de segurança pública. Como eu já comentei, a questão da receptação ainda é muito falha e muito superficial e muito branda no Brasil. Nós temos aí exemplos de outros países, América Latina, inclusive, de que os índices de roubo sofreram reduções bastante significativas justamente por um ataque ao receptador, né? E como a gente comentou, se não tem quem compre, né, ou se não tem quem mande roubar, não haverá o mercado. Mas, infelizmente, no Brasil ainda estamos engatinhando um pouco em relação a isso. E, por último, a gente tem também um cenário de certa impotência dos órgãos de segurança pública, seja por uma questão de infraestrutura. Nós saímos dos grandes centros e vamos aí para as estradas, principalmente aquelas mais afastadas, aonde a gente tem um problema de combustível para a viatura da polícia, onde nós temos um problema realmente de efetivo, né? Em que, se você precisar acionar 2, 3 da manhã um posto policial em alguma BR distante, é praticamente zero a chance de você ser atendido, não por uma má vontade do policial, não, mas principalmente por uma questão de falta de apoio, de estrutura, de efetivo para poder ir a campo. E, além disso, nós temos um outro perfil dessa impotência, que é justamente a força policial perante a força do crime. Mais à frente eu vou passar para vocês um vídeo sobre o Rio de Janeiro, mas nós temos diversos casos de acionamentos de polícias em todos os níveis, seja a polícia militar, a polícia civil, polícia rodoviária, em que em determinadas áreas do Rio de Janeiro, em determinadas comunidades do Rio de Janeiro, a polícia simplesmente fala, olha, não vou entrar, não tenho condições de entrar, não tenho força para combater
a resposta que eu terei do crime organizado dentro daquela comunidade. Infelizmente, é mais um cenário que nós temos aqui, sem uma perspectiva a médio prazo de mudança. Eu passei para vocês aqui, estou disponibilizando para vocês duas reportagens, duas chamadas apenas, né, justamente para ilustrar um pouquinho desse nosso comentário. A primeira delas aqui do estado de Goiás, né, relatando que o motorista, após a prisão, o motorista confessou que participava de um esquema, né, para entregar a carga, simulando um roubo. Né? Qualquer um hoje pode chegar em uma delegacia e relatar que foi vítima de um roubo, sem que se consiga ter uma comprovação ou não. Muito disso se acontece, não vamos entrar também muito nesse detalhe, porque existem outros fóruns aqui que vão se aprofundar nesse tema, mas quando estamos falando ainda mais de veículos sem rastreamento, onde nós não temos comprovação nenhuma de onde esse veículo percorreu, aonde ele parou, onde ele estacionou, essa comunicação de um falso roubo se torna mais fácil ainda. E aí nós temos uma outra reportagem do Paraná, citando a participação de policiais civis em desvios de carga. Né? E a gente ainda lê aí na reportagem que entre os presos, há servidores que exerciam funções de superintendente e chefe de investigação de furtos e roubos. Ou seja, não chega não só naquele policial que está na ponta da linha, mas também níveis hierárquicos um pouco mais elevados. Pois bem, seguindo nesse histórico do roubo de cargas, a gente passa a ter também, a compartilhar um histórico da evolução do mercado de gerenciamento de riscos no Brasil. Nós temos uma primeira fase que iniciou também na década de 80, na década de 90, onde nós tínhamos um acompanhamento em campo, tá? Popularmente chamado aí das escoltas veladas, né? Que muitas vezes era feita até por policiais em horários de folga. Tivemos os primeiros registros de cadastro de motoristas e veículos, por conta justamente do histórico, né, de apropriações indébitas, né, e é uma ferramenta que é utilizada até hoje, com um perfil um pouco diferente, mas ainda utilizada hoje em praticamente todas as apólices de seguro. E aí, mais para os anos 90, nós começamos a ter os primeiros monitoramentos via satélite, ainda com recursos muito mais básicos do que se tem hoje, obviamente, né? Junto com um aprimoramento das escoltas e, principalmente, sistemas de monitoramento. Hoje, nós temos aí evoluções sistêmicas extremamente produtivas, mas já lá nos anos 90 nós tínhamos ainda, já tínhamos alguma coisa sistêmica. Né? E uma segunda fase, para também não ficarmos entrando muito em detalhes, né? Onde a gente teve sim uma evolução sistêmica, tanto nas questões logísticas, quanto na questão de integrações. Né? Começamos a ter uma variedade de comunicações, então não só o satélite, né? Lá atrás a gente tinha como, óbvio, temos até hoje, mas tínhamos uma comunicação por radiofrequência como tecnologia principal, podemos assim dizer, e principalmente a comunicação celular, que se iniciou de uma forma ainda com um caráter mais básico, né? Mas atualmente também evoluiu bastante e está presente no nosso mercado, tanto quanto a tecnologia satelital. Iniciamos as ferramentas através de tecnologias redundantes, rastreadores móveis e, por último, bloqueadores independentes. Mais uma vez, eu não vou entrar no mérito técnico aqui,
mas eu faço essa ressalva importante que nós estamos falando de três ferramentas distintas. E muito se confunde. Lá no final aqui do nosso bate-papo, eu vou entrar um pouquinho na questão de regras de apólice, de plano de gerenciamento de risco, mas muitas vezes são tratadas de forma equivocadas, tecnologias redundantes, rastreadores móveis e bloqueadores independentes como uma coisa só. E não é. Bom, importante a gente ter essa visão. E eu coloquei aqui como uma atualidade, embora algumas coisas aqui já estejam mais do que presentes no nosso mercado, mas iscas personalizadas, até tem algumas pessoas que não gostam muito dessa expressão isca, né? Ao meu ver, não é uma coisa tão significativa assim, mas aí nós temos diversas empresas no mercado que conseguem adaptar, né, rastreadores móveis ou iscas, ou como queiram chamar, dentro de equipamentos eletrônicos, dentro de caixas, enfim, de uma forma bastante camuflada, que é a principal característica de um equipamento móvel inserido na carga. Existem softwares integradores que hoje possibilitam ações automáticas que facilitam bastante o monitoramento, muito embora, faço mais uma ressalva, muito embora o software de integrador não pode ser só a ferramenta utilizada no monitoramento. Ele ajuda bastante em automatizações de ações, porém ele deve ser acompanhado de uma ação do operador da central de monitoramento, né? Então, o que há anos atrás você precisava, perante um alerta de abertura de porta, né? O operador precisava visualizar aquele alerta, mandar uma mensagem para o motorista, mandar um comando de sirene e, por último, um bloqueio, né? Nós temos hoje sistemas, softwares que fazem isso tudo de uma forma automática. Porém, reforço, o acompanhamento do operador também é bem necessário. E aí nós temos algumas coisas aí, como imobilizadores de carreta, independentes do rastreador principal, né, que são novidades aí de 2, 3 anos atrás, talvez até um pouco mais, mas que já estão bem implantadas no mercado. Blindagens de baú, que também já é até um pouco mais antigo, mas que nós notamos uma presença mais marcante atualmente, e a utilização de drones, seja de uma forma preventiva, através de um acompanhamento de um embarque, como principalmente de uma forma reativa, em uma função de pronta resposta, né, de um acionamento para uma verificação de qualquer normalidade no veículo. Claro que ainda é muito vinculada a legislações aí de ANAC, restrições de voo, que não vem ao caso de entrarmos também agora aqui nesse detalhe. Muito bem, entrando numa parte um pouco mais de indicadores, começamos a falar um pouco aqui sobre as estatísticas do Brasil. E a gente vem aqui num histórico de 12 anos, numa evolução de 12 anos, onde a gente vê o pico dos índices de roubo de carga aqui entre os anos de 2015, 2017 e 2018. Né? Foram períodos pós-crise de 2014, né? Onde nós tivemos realmente uma expansão muito significativa, um aumento bastante considerável dos eventos de roubo de carga. Em todos os locais, em todas as regiões, em todos os tipos de produto e de todas as formas. Felizmente, nós tivemos em 2019 uma redução dessa quantidade, por ações, sim, de repressão, né, que acabaram surtindo efeito. Temos aí algumas, vamos entrar um pouquinho num histórico aqui,
já do ano de 2020, mas o que se tem conversado no mercado é que esse ano de 2020, por razões óbvias, né, por toda essa situação de pandemia e de restrições e de isolamento, nós vamos viver uma situação bastante atípica, né? Muito bem. Separando aqui especificamente o ano de 2018, nós temos esse percentual por regiões. O ano de 2019 ainda não está totalmente consolidado para a gente conseguir ter esse mapeamento, mas a gente proporcionalmente percebe uma variação muito pequena desses índices conforme as regiões. Há uns bons anos atrás, nós tínhamos a região sul com índices um pouco à frente da região nordeste, mas já de um bom tempo que a gente vem com a região nordeste sendo a segunda dentre as estatísticas, muito embora a grande concentração ainda esteja na região sudeste, né? E aqui nós estamos falando de quantidade. E aí, quando a gente fala de quantidade, eu faço ainda um comentário um pouco mais específico, a separação entre São Paulo e Rio de Janeiro. Muito se fala do Rio de Janeiro e do histórico e tudo mais, e seria mais ou menos óbvio nós termos uma quantidade maior de casos no Rio de Janeiro. Em partes, sim. Porém, esse índice aqui de 39 a 41, praticamente um empate técnico aqui, né? Ele se torna mais significativo quando nós fizemos um comparativo do volume transportado em São Paulo e do volume transportado no Rio de Janeiro. E volume transportado, não, a gente não quer só dizer origem e destino, mas também mercadorias que passam por São Paulo ou por Rio de Janeiro. E aí a gente vai entender que esse percentual é mais significativo, sim, ainda, do que não só essa diferença aí de 1,5 ponto, 2. Né? Por quê? O volume de mercadorias que tem origem, destino ou que passam pelo Rio de Janeiro é bem menor do que tem origem, destino ou passam por São Paulo. Está aí, então, uma demonstração, uma comprovação de que a situação no Rio ainda é bem extrema. Né? Aqui a gente tem um comparativo de valores, de ocorrências e valores. E aí nós fazemos um destaque para a região Nordeste em relação à região Sudeste. Se nós visualizarmos a coluna de quantidade, nós temos a região Nordeste com 6,43% e a região Sudeste com 84%, quase 85%. Mas se nós migrarmos para a informação de valor, a gente vê a região Nordeste com 16% de valores, em contrapartida a região Sudeste com 63%. Né? Nós temos uma distância um pouco maior da região Nordeste para a região Sul e uma aproximação, ainda que a distância seja muito grande, uma aproximação da região Nordeste em relação à região Sudeste. Nós temos uma dos indicadores desse cenário é que nós não temos um elevado índice no Nordeste de roubos de distribuição. A grande quantidade de ocorrências do Nordeste está em roubos em embarques de transferência, roubos de carretas inteiras, da chamada carga fechada, onde, obviamente, os valores são maiores. Né? São Paulo e Rio, nós temos muita quantidade de roubo de distribuição. Aquele caminhão com 30, 40 mil reais que vai entregar bebida, aquele caminhão de 30, 40 mil reais que vai entregar produto alimentício e assim por diante. Esse é um dos indicadores que reflete essa análise desses percentuais. E aí a gente tem aqui especificamente São Paulo, e depois nós vamos falar do Rio, um comparativo de 2019 com 2020. Por enquanto, e a gente colocou até março, né, janeiro até março, aonde não tínhamos o mês de março, muito embora já se iniciaram as restrições, mas em março ainda a gente não teve um reflexo
do isolamento, como nós estamos tendo em abril e maio. E a gente teve uma redução aqui de 6% em quantidade de eventos. Já no Rio de Janeiro, essa redução foi de 32%. Quer dizer, o cenário do Rio de Janeiro, comparando 2019 com 2020, está bem positivo. Eu gostaria agora de mostrar um vídeo para vocês de um roubo, né? de várias situações que a gente tem demonstrativo no Rio de Janeiro. E após esse vídeo a gente vai fazer alguns comentários. Hoje está nos chamando, nós vamos subir direto para lá. O que está acontecendo, Genilson? Roubo de carga no Rio de Janeiro, que aumentou muito do ano passado para esse ano, né? De 2015, na verdade, para 2016. A gente está fazendo esse flagrante. Olha só, aparentemente um caminhão roubado, havia muito mais pessoas tirando toda a carga desse caminhão, algumas saíram correndo quando o Globocop chegou aqui na região da Estrada do Camboatá, a região aqui do Chapadão, tá vendo só? E muitas pessoas continuam fazendo a descarga, mas cobrindo os rostos, melhor dizendo. Portanto, fica aí a denúncia, mostra aí, vocês abrem um pouquinho a imagem aí para o pessoal identificar, de repente a polícia ainda não tem ciência disso, tá vendo? Aparentemente é um caminhão que transporta doces, chocolates, por aí vai. E o que acontece? Essa aí é a Estrada do Camboatá. Havia uma quantidade enorme de pessoas fazendo a descarga desse caminhão agora há pouco. Quando a gente chegou, muita gente saiu correndo, muita gente largou as caixas pelo caminho e tá aí o caminhão, portanto fica aí a advertência à Polícia Militar. Olha só, esse caminhão está na Estrada do Camboatá, perto do complexo do Chapadão, aparentemente, né, tudo leva a crer, não há a menor dúvida disso, que é um veículo roubado, roubo de carga, que é um problema crônico no Rio de Janeiro, Fachel. Tá bom, olha aí, ó, Genilson Araújo mostrando crime em andamento, 7 horas e 22 minutos. Cadê a polícia? Olha aí, já tá dado o recado. O pessoal tá ali, tá saqueando o ônibus roubado nesse momento. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Obrigado, Genilson Araújo, tá aí, flagrante de chegada ali do caminhão roubado na Estrada do Camboatá. Então nós vemos, né, pessoal, algumas observações em relação a esse vídeo. Em plena luz do dia, 7 e pouco da manhã, né, nós percebemos ali a movimentação de pessoas, né, o repórter que está no helicóptero ainda comenta que muitas pessoas estavam ajudando no transbordo, a gente não sabe se estava ajudando no transbordo, se estava levando para si mesmo, né, ele fala que é uma carga de alimentício, né, de doces, de chocolates, mas é o retrato do cenário de um determinado tipo de roubo hoje no Rio de Janeiro. Um apoio da comunidade, digamos assim, né? uma proteção da comunidade em plena luz do dia, próximo a um ponto de ônibus e, como eu citei lá atrás, uma certa impotência da polícia de conseguir combater, de conseguir inibir esse tipo de evento. Muito bem, vamos em frente. A gente tem um próximo slide ainda falando das estatísticas, onde nós levantamos aqui alguns produtos mais visados, e eu acredito que, a não ser na década de 50, quando eu comentei agora há pouco do roubo de café, desde que se começou a fazer levantamentos de produtos mais visados, que nós temos aí praticamente esse mesmo grupo liderando. Muito bem, então falando do mercado brasileiro, né, de uma forma geral, né, um pouquinho do resumo que nós comentamos, né? Quadrilhas especializadas e muito bem preparadas, é o que a gente sempre brinca, né? O bandido também se reúne, o bandido também treina, o bandido também busca aperfeiçoamento, né? Aliciamento de pessoas que produzem também vazamento de informações, a questão da segurança pública, falta de ação sobre o receptador, estradas em condições ruins, falta de estrutura de apoio. E aí, um outro demonstrativo de quadrilhas especializadas e bem preparadas, nós vamos passar mais um vídeo para vocês, onde, no primeiro momento, nós vamos soltar esse vídeo inteiro, e a gente vai, numa segunda passagem, voltar um pouquinho e fazer uma análise dele. Tudo bem, a gente está percebendo aí o motorista à noite, né, ali 8h15 da noite, está se deslocando para, a princípio, entrar numa estrada, né, numa rodovia.
princípio é fechado por um outro veículo de passeio. Entrada pela janela, para que não seja aberta a porta e não seja gerado nenhum alerta. E por razões óbvias, o motorista é claramente nervoso. E aí ele tem mais um elemento aqui embaixo, né, do vídeo. E aí eles já seguem adiante, o motorista já completamente dominado, motorista e veículo, né, completamente dominado, e ele segue adiante, aí sim, acessando uma rodovia aí de maior movimento. Eu vou voltar um pouquinho o vídeo, e aí a gente vai fazer um pouco um comentário, aí já tá bom. Vamos lá, eu só vou pedir para o pessoal parar em um determinado momento aqui, tá? A gente está seguindo, o motorista está seguindo, né? E aí a gente vai reparar em uma situação aqui. Tudo bem, vou pedir para o pessoal parar agora, por favor. Ó, o motorista foi rendido, vamos colocar aqui, né, às 8h16 e 51 segundos. Né? É o momento da rendição. Pedir para o pessoal soltar um pouquinho agora, da abordagem, né? Vou pedir para o pessoal soltar um pouquinho. Olha lá, 17, vamos cravar nos 17, 8h17, ele foi abordado. Tem a entrada do primeiro bandido. A gente pode perceber que um outro entra agora também, de boné. O motorista ainda se enrola um pouquinho para reiniciar o deslocamento. Ele ainda dá uma engasgada. E aí agora sim ele segue. Eu peço para o pessoal parar de novo o vídeo. E a gente está aqui, 8h17 e 43. Então, o que eu quero demonstrar com isso? Em menos de 1 minuto durou a ação, desde a abordagem até o completo domínio do motorista e do veículo. Mais uma vez eu digo, em menos de 1 minuto. Isso demonstra o alto índice de aprimoramento que as quadrilhas organizadas têm hoje em dia. O roubo de carga dificilmente é um roubo de oportunidade. Não é diferente daquele trombadinha que pega a pessoa parada no farol com o vidro aberto, olhando no celular. A grande maioria do roubo de carga é de quadrilhas que sabem qual é o produto, sabem aonde o motorista está indo, enfim, sabem o que querem. Peço para o pessoal voltar para a apresentação. Qual é uma outra situação, e esse slide serve de base para a gente conversar um pouquinho mais lá na frente, dos custos com as atividades de prevenção. Né? Muita gente enxerga a prevenção como um custo, mas muitas vezes ela acaba sendo um custo porque se gasta errado, seja na contratação dos prestadores, aquisição de ferramentas, ou na utilização incorreta dos meios que você tem disponíveis. Sejam ferramentas, tecnologias, sistemas, processos e procedimentos. Muito se gasta errado com gerenciamento, se gasta muito com o gerenciamento de risco, porque muitas vezes se gasta errado, infelizmente. Temos regras aí um pouco inconsistentes, né? Ou apólices ou planos de gerenciamento de risco, onde as responsabilidades não são imputadas, onde determinados detalhes não são explícitos, ocasionando muitas vezes ressarcimentos de sinistros indevidos.
O objetivo aqui, embora a minha visão seja uma visão da seguradora, o objetivo não é negar o sinistro, né? O objetivo é colocar as responsabilidades de todos os envolvidos de uma forma clara, para que, eventualmente, em um sinistro, a gente não tenha problema na sua análise e consequentemente, no ressarcimento. Bom, nós temos aqui, eu separei três pilares básicos aqui de todo esse apanhado que a gente viu até agora. Custos com atividade de prevenção, prejuízos diretos e indiretos, não é só o prejuízo da mercadoria que está embarcada, são inúmeros prejuízos indiretos que acarretam um roubo de carga. E a questão da segurança pública e estrutura inadequadas. Nós, aqui do nosso mercado de seguros, aonde podemos agir? Nos custos com as atividades de prevenção, resultando também nos prejuízos diretos e indiretos. E aí a gente entra num tema de análise de risco agregado a um projeto de prevenção de perdas. E, por favor, guardem bem essa palavra, prevenção. O nosso primeiro passo é conhecer a operação. Eu preciso entender a operação do meu cliente, né? Quais são as origens e destinos, como é que é o fluxo, quais são os percursos que ele segue, como é que ele carrega, como é que ele descarrega, como é que é o manuseio das mercadorias, quais são as mercadorias, eu preciso conhecer as mercadorias do meu cliente, né? Pô, mas conhecer a mercadoria, isso é fácil. Daqui a pouquinho, nos próximos slides, a gente vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Os players, quais são as gerenciadoras de risco, qual é a gerenciadora de risco, quais são as tecnologias que ele tem, quais são os parceiros que ele tem, e principalmente também planos, manuais e descritivos, o que eu comentei agora sobre plano de gerenciamento de risco, apólice de seguros. E aí a gente entra um pouquinho nas características dos tipos de mercadoria, né? Alimentícios e medicamentos têm características muito semelhantes. Eles têm um forte impacto para roubo e para acidente. Por que acidente? Porque eu tenho um problema de controle de qualidade. Tomou um caminhão de medicamento, né? Poxa, aparentemente a carga está intacta, mas eu vou entrar num problema de controle de qualidade, muitas vezes de controle de temperatura, onde eu tenho que condenar, em muitas vezes, a carga inteira, tanto para alimentício quanto para medicamento. Os dois têm uma característica comum para roubos, que é a fácil pulverização. Eu tenho uma dificuldade de rastreabilidade. Todo mundo come e quase todo mundo usa remédio, né? Então, eu não tenho, por mais que eu tenha número de lote, eu tenho controle de fabricação, mas eu não tenho número de série, a rastreabilidade desses produtos é muito difícil, associada ao fácil e farto mercado de consumo, né? Como eu comentei, o controle de qualidade da Anvisa, e por conta disso, eu tenho uma ineficácia de utilização de isca ou outros procedimentos reativos. Aí eu vou colocar uma isca num produto alimentício, nem sempre funciona, nem sempre é a solução. Quem deve auxiliar isso? O próprio cliente, através do seu controle de qualidade. Cliente, se roubarem uma mercadoria sua de produto alimentício e eu encontrar 3 horas depois, eu consigo aproveitar ou vou precisar descartar? Essa é a pergunta que deve ser feita. Se falando de produtos eletrônicos, né? Bom, não preciso entrar em detalhes aqui da atratividade de um produto eletrônico, né? Principalmente, como eu comentei lá no início dos nossos slides, com vendas pela internet. O quanto se tem de vendas de TV, computador, celular, produtos eletrônicos de uma forma geral, né? Eu já consigo ter uma certa rastreabilidade, mas, de novo, entra no problema já comentado em relação à receptação. Agronegócio, que é um mercado de forte expansão já há alguns anos e uma forte representatividade no Brasil. Eu tenho também um forte impacto, uma alta atratividade para roubo, porque eu tenho zero possibilidade de rastreabilidade. Agronegócio a gente costuma brincar que é um mundo à parte, porque eu tenho um grande volume de embarques, uma grande dificuldade de rastreabilidade. Como é que eu vou colocar um rastreador em um veículo que vai entrar lá para o meio da fazenda para carregar? Enfim, é um mundo à parte.
e combustíveis e lubrificantes, também com uma alta atratividade para roubo, seja a carga a granel, a carga líquida, né, ou mesmo em embalagens. Nós temos também diversas notícias de desvio de combustíveis, de até mesmo óleos lubrificantes, né, índices bem representativos atualmente. E o importante, pessoal, a mensagem que eu queria deixar em relação aos tipos de mercadoria é que é importante nós conhecermos as características e peculiaridades dessa mercadoria, mas não menos importante também entender a sua atratividade no cenário do mercado brasileiro, suas especificações técnicas e os devidos controles de qualidade, como eu comentei ali atrás, por exemplo, dos alimentícios e farmacêuticos. Eu tenho aqui dois exemplos e eu vou me ater só à figura da direita, né? Em um questionário de seguros, esse caixote de madeira foi nomenclaturado como um produto eletrônico com um valor de R$2 milhões, uma caixa dessa daí. Só que, depois, entrando mais no detalhe, é que nós percebemos que isso nada mais é do que uma espécie de um transformador, né, altamente específico, né, que não tem atratividade nenhuma, utilização nenhuma para o roubo, né, e que tem o seu valor de 2 milhões, mas uma atratividade zero, e que não pode ser considerado como um produto eletrônico, como se fosse uma TV, um computador ou um celular, né? Então, num primeiro momento, se fala assim, nossa, um produto eletrônico de 2 milhões, mas a gente precisa entender, de novo, a característica da mercadoria e principalmente a sua atratividade no mercado. Bom, falando agora dos parceiros, passamos pelas mercadorias, né, e pelos parceiros. As gerenciadoras de risco se torna fundamental o conhecimento da gerenciadora de risco, né? As seguradoras, desde 2009 para cá, vêm adotando um protocolo de avaliação das gerenciadoras no mercado. Então, eles passam por um processo padronizado, né, onde se tem uma análise basicamente de documentação, infraestrutura e procedimentos, né? Se tem um questionário que deve ser seguido, e desse questionário se tem uma pontuação, onde a gerenciadora sai com o resultado de aprovado, aprovado com ressalvas, ou então reprovado. Ele tem validade de 2 anos, né, e é aceito por todas as seguradoras do mercado. Esse trabalho ainda não foi feito em relação às tecnologias, né, ele está em desenvolvimento, mas atualmente se tem um perfil um pouco semelhante, né? As empresas de tecnologia precisam passar por algumas análises, né? E principalmente a sua aplicabilidade e eficácia ao risco analisado, né? Eu tenho uma tecnologia onde o sinal dela é restrito a uma determinada região. Obviamente, eu não posso utilizar essa tecnologia para um embarque em âmbito nacional. Isso não quer dizer que se eu tiver uma operação focada naquela região, eu não posso usar aquela tecnologia, sem dúvida nenhuma, ok? Bom, conhecendo a operação, né, esse início do projeto de prevenção de perdas que nós comentamos, de conhecer a operação, está inserido também a ida a campo. Não adianta eu ficar sentado atrás da mesa só lendo o questionário, eu preciso ir a campo. Ok, entendo a dinâmica do dia a dia, a correria do cotidiano, mas sempre que possível, o mais adequado é eu ir a campo, entender e conhecer a operação, como ela é feita em loco, aonde ela acontece e principalmente nos horários aonde ela acontece. Vamos passar aqui mais 2 vídeos para ilustrar um pouquinho essa nossa fala. Direito! Bruno, aperta não, Bruno.
Então, gente, são dois vídeos, né, de uma mesma operação, onde a gente acompanha no primeiro vídeo, né, o carregamento na origem, e no segundo vídeo a estiva ali do container para um embarque de exportação. Vocês viram ali a velocidade, né, a dinâmica, principalmente na estiva do container. Eu preciso determinar procedimentos que sejam compatíveis com a operação. Eu não posso travar a operação. Esse é o grande ponto, né? Eu estabelecer procedimentos de gerenciamento de risco que impactem o menos possível na operação. E aí a gente comentando aqui do processo logístico, de uma forma macro, né? Eu tenho aqui alguns players durante o processo. E aí, aonde eu posso ter problema? Em todos os pontos. Por isso que, mais uma vez, eu preciso ir a campo aonde a operação acontece, quando ela acontece e, se possível, do início ao fim do risco. Nossa, mas o processo de carregamento na origem é perfeito. E o transbordo no meio do caminho, como é? O que acontece? Né? Tem as mesmas características do carregamento na origem? Ou já é tudo bagunçado? Então, mais uma vez, acompanhar a operação do início ao fim dos riscos. Outro ponto importante, pessoal, além de conhecer a operação, estudar o histórico de sinistros. Mas não é só, foram tantos sinistros de roubo, não. Entrar mais a fundo, né? Alguns pontos aí nesse slide, então, que nós podemos planilhar, né? E sempre cruzar a informação de quantidade com valores, ou de quantidade de sinistros com a quantidade do volume da operação. Vocês lembram que há alguns instantes eu comentei em relação àquele comparativo do Rio de Janeiro e São Paulo. É exatamente a mesma coisa daqui. Eu tenho a transportadora X que tem 40% das ocorrências de roubo concentradas nela. Pô, o problema está na transportadora X. Mas espera aí, qual é o volume que essa transportadora tem na operação do embarcador? Pô, ela é responsável por 70% do volume embarcado. Bom, então, espera aí. Então, talvez, não que então eu não deva me atentar, mas talvez esteja, de uma certa forma, justificado esse percentual. Eu vou analisar esse histórico, vou entender como é que é o processo dessa transportadora, mas de uma forma sempre levando em consideração esse ponto de quantidade de sinistros com volume transportado. Ou, um outro exemplo, a transportadora X tem 50% da quantidade de ocorrências, do histórico de ocorrências, mas a transportadora Y, que tem 10% da quantidade de ocorrências, concentra 60% do valor embarcado, do valor roubado. Vamos lá entender, então, qual é o cenário. É porque essa transportadora, o perfil dentro da operação dela é de carregamento de valores mais altos ou não? Né? Ou seja, não só pegar e ver o papel dos sinistros, né? O papel que eu digo é ver as informações do sinistro. Cruzar 2, 3 informações para fazer realmente um trabalho analítico em cima desses sinistros. E aí, eu tendo um conhecimento da operação agregado a uma análise dos sinistros, a princípio, né, para eu ter já um diagnóstico de onde estão os meus problemas, de onde estão as minhas perdas e, consequentemente, quais são as soluções que eu devo aplicar naquele cenário. E aí, como eu já comentei agora há pouco, eu preciso entender e eu preciso avaliar, melhor dizendo, o custo-benefício dessas ações. E quando eu falo custo-benefício, não só no lado financeiro, mas no lado operacional e principalmente na execução dessas ferramentas. É o que eu comentei com vocês agora há pouco. Ferramentas, processos, sistemas. Eu preciso contratar, eu preciso readequar aquilo que vai resolver o meu problema. Um dos grandes males
hoje do mercado de gerenciamento de risco são as soluções de prateleira. Não, olha, eu acho que para você o melhor cenário é tal coisa, mas isso vai resolver o meu problema? Você conheceu o meu problema, você conheceu a minha operação, você entendeu os meus sinistros, para você realmente chegar num diagnóstico de por que estão ocorrendo as minhas perdas e, consequentemente, qual é a solução? Esse é o grande ponto hoje, ao meu ver, uma das grandes carências do mercado na visão das seguradoras. E, por último, eu faço uma ressalva aqui ao plano de gerenciamento de riscos. Por quê? E muitas vezes nós temos ações, como eu comentei já em outras oportunidades aqui, que não estão explícitas, que estão subjetivas. E o meu objetivo aqui, reforço o que eu disse ao longo aqui da apresentação. O meu objetivo não é passar uma visão da seguradora ruim, de que a seguradora está aqui para prejudicar alguém, para negar sinistro, nada disso. Mas sim que as responsabilidades estejam descritas e explícitas, né? Por exemplo, eu vou até ler para vocês aqui esse slide, né? Aqui é um plano de gerenciamento de risco retirado aí do mercado, e no item obrigações da gerenciadora de risco. E aí eu leio ali, no primeiro item, né? Zelar pela segurança do transporte da carga, motorista e veículo. Não precisa estar escrito isso, né? O que isso quer dizer? Lá no final, o último item, tomar todas as medidas cabíveis para a minimização dos riscos e agir prontamente a qualquer sinal de situação suspeita durante a viagem. Ok, mas o que isso quer dizer? Especificamente, detalhadamente, o que a gerenciadora de riscos vai fazer em caso de situações suspeitas. E aí eu já faço até uma outra pergunta. O que a gerenciadora de risco está entendendo como situação suspeita? Entenderam a subjetividade do texto? Um outro exemplo, né? Ao receber o alarme de acionamento do botão de pânico ou violação de painel, tudo bem que a gerenciadora até está sendo aqui bem detalhada em qual é a situação, né? A central X poderá desencadear procedimentos visando salvaguardar a integridade do motorista, veículo e carga. Ok, primeiro que ela está colocando poderá, mas vamos até deixar para lá. Desencadear procedimentos visando salvaguardar a integridade do motorista, veículo e carga. Quais procedimentos? É um outro exemplo da subjetividade que a gente está comentando. Então, por que não se ter um plano de gerenciamento de risco, ou uma policy, ou qualquer outro documento que mencione as obrigações dos envolvidos de uma forma detalhada? Se acontecer uma perda de sinal, eu vou ter tal procedimento. Se acontecer uma parada não informada, eu vou ter tal procedimento, e assim por diante. E isso não só da gerenciadora, do motorista, da transportadora, do embarcador, de todos os envolvidos no processo. Ok? Pessoal, a nossa ideia aqui era dar um panorama geral, né? O título do nosso bate-papo é esse, né? A visão da seguradora perante o mercado atual, um pouquinho do histórico do roubo de cargas, o cenário brasileiro e principalmente essa visão da seguradora hoje do mercado. As seguradoras enxergam hoje um certo desvio ainda naquele fundamento inicial do gerenciamento de risco, que é a prevenção. Por isso que nós colocamos essa última palavra, essa última mensagem, em um acompanhamento permanente de toda a operação. Processos, sistemas, ferramentas, procedimentos, sempre conhecer a operação, entender qual é o problema para aplicar o melhor remédio à doença. Esse é o nosso ponto, de uma forma preventiva. Existem ações reativas, sim, mas o nosso mercado é de prevenção de perdas. Esse é o nosso ponto, essa é a nossa mensagem, de nós trabalharmos na prevenção às perdas. Ok? Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado mais uma vez.